O Evangelho da Noite está no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Depois de ter recebido a notícia, Jesus saiu sozinho num barco para uma região deserta, a fim de ficar a sós. O povo, vendo para onde ele se tinha dirigido, seguiu-o por terra, vindo de muitas vilas. Quando Jesus saiu do barco, já se encontrava uma enorme multidão. Teve compaixão deles e curou os que estavam doentes. Ao cair da tarde, os discípulos foram ter com ele e lhe disseram: este lugar é deserto e a hora já vai avançada. Manda o povo retirar-se para ir às aldeias comprar o que comer. Jesus, porém, respondeu: não é preciso eles irem, deles de comer. E disseram: mas como? Só temos 5 pães e 2 peixes. Ao que ele respondeu: traga-nos aqui. Então mandou o povo sentar-se sobre a erva, e tomando os 5 pães e os peixes, ergueu os olhos para o céu e os abençoou. Depois partiu os pães em pedaços e deu aos discípulos para que os levassem à multidão. Todos comeram até ficarem satisfeitos. E com as migalhas encheram 12 cestos, né? Isso está em Lucas, ele coloca ainda isso, né? Muito bem, está falando, o curioso é que Jesus, ele se isolou um pouco para poder meditar, para poder rezar, e pegou uma barca, e quando ele voltou tinha uma multidão esperando ele. E Jesus arrastava multidões mesmo. Porque Jesus era o quê, gente? Jesus era uma luz muito poderosa. Nós buscamos a luz. Jesus emanava a essência que eu estava dizendo para vocês agora há pouco, a essência do amor. E nós buscamos o amor. Cada um de nós, o que mais busca, mesmo que não tenha consciência disso, é o amor. É essa energia, é essa luz. Jesus é aquela espécie de lâmpada que as mariposas ficavam em volta, né? Nós somos essas mariposas, seres das trevas, da escuridão, que quando vê uma luz fica ali. Então tinha 5.000 pessoas seguindo esse homem. 5.000 pessoas atrás dessa luz, atrás dessa energia. Porque são 5.000 pessoas carentes, 5.000 sofredores, clamando, por um socorro espiritual, por um acesso a uma energia que possa removê-los daquela condição de sofrimento. Então eles vão mesmo, onde quer que essa luz vá, eles vão atrás, como mariposas em torno de uma lâmpada, ou insetos em volta da lâmpada, como dizia o Cazuza, né? É isso. Aí, num determinado momento, os discípulos falaram: mestre, tem muita gente aí, libera eles para eles comerem alguma coisa por aí, ó. Deve ter um McDonald's aqui perto, né? Libera eles, porque não vamos dar conta, daqui a pouco está todas 5.000 pessoas passando fome aqui. Falou: não precisa liberar ninguém, o que tem aí? Aqui tem 5 pães e 2 peixes só, mas assim não dá, mestre. Manda todo mundo sentar, que eu vou dar um jeito. Aí ele abençoou esse pão e começou a distribuir. E cada um tirava um pedacinho, comia, e esse pouquinho já dava aquela saciedade, né? A pessoa, a fome já desaparecia. E o curioso é que, conforme uma pessoa arrancava um pedaço, parece que o pão crescia mais. O pão ia crescendo. Era um fermento, né? Então tem essa explicação. Isso do ponto de vista material é possível? Sim. Há relatos históricos,
de verdadeiros feitos, pessoas com poder de materializar coisas. Quem já não viu isso? Quem já não presenciou? O próprio Sai Baba. Procure Sai Baba. No YouTube tem um monte de vídeos dele. O Sai Baba, ele mexia a mão assim, ou saía um colar de ouro e ele colocava na cabeça da pessoa. Ele mexia a mão, saía uma guirlanda de flores, colocava na mão. Isso está filmado, gente. Não é coisa de Photoshop, não, que naquela época nem tinha, viu? Ele esfregava a mão, saía aquele pozinho dourado, assim, ele colocava em cima das pessoas. Ele dizia que aquilo era a essência dele. Então, a pessoa que fazia o quê? De onde ele tirava isso? Ele simplesmente era um médium extraordinário de efeitos físicos que conseguia materializar através do poder do ectoplasma. Ele materializava as coisas. Não estou falando de Sai Baba, século XX, de um santo indiano. Imaginem Jesus, o Cristo planetário. O que não é possível para esse homem? Será que ele é tão impossível assim de materializar as coisas? Evidente que não. A gente pode olhar pelo lado material. É possível? É. A ciência explica? Não. A igreja diz o quê? Milagre. Os evangélicos dizem o quê? Milagre. Os espíritas dizem o que? Isso é ectoplasma que materializa através da mediunidade. Dou uma explicação dessa. A ciência explica? Ainda não. Mas já aconteceu em outras ocasiões? Sim. A gente presencia isso. Quantas vezes espíritos não se materializaram através da doação de ectoplasma? Isso era fotografado, filmado. O próprio Chico Xavier teve algumas experiências. Teve algumas coisas também que... Isso pode acontecer uma vez, depois também tem aquela coisa, né, de charlatanice que eles enfiam no meio, e aí vai. Mas enfim, que é possível, é. Pode ser um truque de mágica? Não sei. Mas é possível. Mas existe só essa explicação? Também não. A gente pode tratar isso como uma parábola. E eu acho muito melhor olhar isso por esse lado, como uma parábola. Tentar extrair desse evento, e aliás não foi uma vez só, se eu não me engano foram 3 vezes que isso aconteceu, de Jesus, né, distribuir esse pão e esse pão se multiplicar. Mas isso pode ser visto como uma parábola. Ora, que pão é esse? Que pão é esse que se multiplica? Qual é a única coisa que quando a gente dá, essa coisa cresce? Ela falou baixinho aqui, está com vergonha, mas é o amor. O amor é a única coisa que quanto mais você dá, mais ele cresce. O amor é essa luz, gente. Em 4 postes você ilumina uma rua. Né? Porque a luz não fica restrita ali onde ela está. Ela se expande, não se expande? O amor é isso. O pão de Jesus é essa luz. O pão de Jesus, ele está falando do quê? Ele está falando do amor, que pode ser compartilhado, que pode saciar, né, as nossas demandas por esse alimento, a nossa desnutrição. Aquilo que a nossa alma pede pode ser saciado com amor. Apenas com amor. Não existe outra substância no universo capaz de resolver os nossos problemas emocionais, nossos sentimentos, de equacionar as coisas que estão mal resolvidas dentro da gente. Só o amor. E as pessoas, sabendo disso, seguiam. Seguiam porque ele era essa luz. Ele era esse poste que iluminava tudo. Uma pessoa sabendo disso, se arrastou para chegar perto de Jesus e não conseguia. Fez de tudo para se aproximar. Com muito custo, ela conseguiu tocar na veste de Jesus e se curou de uma enfermidade que acompanhava ela há mais de 10 anos. Uma hemorragia que não se curava. Ela se curou instantaneamente.
né? Então por quê? Porque o amor cura a gente. O amor cura qualquer coisa. Qualquer problema, qualquer dificuldade que você tem consigo mesmo, com o outro, com alguém, através do amor sincero, isso é curado. O amor é extremamente poderoso, ele se transformou em algo piegas, de almanaque, de romance, disso, daquilo. Quando se fala em amor, as pessoas pensam como algo brega. Não. O amor ainda é a força mais poderosa da natureza, porque o amor é a nossa verdadeira natureza, não é a nossa natureza ilusória, não é o nosso ego. O amor, ele brota do âmago do nosso ser, da nossa essência. Tem uma definição no Evangelho de João que diz que Deus é amor. Todo mundo já deve ter lido isso nos para-choques de caminhão. Está cheio. Deus é amor, bem grandão assim, letras garrafais. Né? Ora, se Deus é amor, nós somos o quê? Se nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós temos o mesmo DNA dele. Se ele é um jacaré, nós também somos um jacaré, não somos? Se ele é uma girafa, nós também somos uma girafa. Então, se ele é amor, nós somos o quê? Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, Deusinho é. Isso na visão ocidental, né? Na visão criacionista de que Deus criou. Mas na visão oriental não tem isso. Na visão oriental, Deus, tudo é emanação de Deus. Eles não chamam criacionismo, chamam emanacionismo. No emanacionismo é uma coisa. Se eu sou emanação de Deus, eu sou o próprio Deus. Então, onde quer que a gente corre, a gente vai entender que nós somos deuses. Só que a gente está envolvido com o que nós somos? Não. A gente está envolvido com o que nós não somos. Nós estamos envolvidos com uma construção, com uma ideia de um personagem, de alguém. E esse personagem está sempre sofrendo. Não vai se realizar nunca. Porque ele não tem que existir, ele tem que ser destruído. A morte do ego é aquilo que os espíritos chamam de segunda morte. Quando você consegue matar o ego, você está realizando a segunda morte. E aí sim, já morreu o teu corpo, agora vai morrer o teu ego. Depois que morre o teu ego, aí você vai entender quem você é, o que você é. Melhor dizendo o que do que quem, né? Porque quem também vai pensar que existe um outro personagem, não existe. É o que você é. E essa pergunta é que a gente tem que fazer. Então Jesus pode se olhar para essa passagem. Eu prefiro olhar a multiplicação dos pães dessa forma. Como uma alegoria, como uma parábola, né? Uma representação do papel de Jesus como algo que se multiplicava e alimentava as pessoas. Né? Porque o amor tem esse poder. Todo bem que você faz para alguém, você está fazendo um bem para você, um bem para ele, e esse bem que você fez ele sentir, criou dentro dele uma necessidade dele fazer o bem também. Vocês lembram daquele filme do menininho lá, A Corrente do Bem? Lembrei o nome. Né? Corrente do Bem, que o menino faz uma boa ação para um cara, fala, olha, você não precisa me fazer nada, você só faz isso para mais 3 pessoas. E ele começou, e essas pessoas começaram, vou fazer isso que ele está falando. Começou a fazer para 3 pessoas o bem que ele recebeu de quem ajudou ele. Essas 3 pessoas, quando ele ajudava, ele dizia, estou te ajudando, mas você faz para 3 pessoas. Isso criou uma corrente tão grande que tomou conta do país. Virou uma loucura isso. É evidente que é Hollywood. É evidente que isso daí parece pirâmide, né? Parece pirâmide, né? Você, vou ficar rico. Mas é a pirâmide do bem. Então é isso. Então, isso retrata o quê? É uma forma de falar do poder do amor. O amor, ele tem um efeito no outro e tem um efeito em você. E quando a gente transcender a dualidade, a gente vai entender que o outro é você também. Que você e o outro são uma coisa só. Eu e o Pai somos um. Ora eu estou no Pai, ora o Pai está em mim. Sois deuses, o que eu faço vocês também podem fazer.
porque vocês também são deuses. Buda dizia, a diferença entre eu e vocês é que eu sei que sou Deus e vocês não sabem. Mas um dia vocês vão saber. Então, nosso problema é a ignorância, é não saber. É não entender ainda o que nós somos. É não conhecermos a nossa natureza. E ficar lutando para se realizar num mundo que não vai ter realização nenhuma, só vai ter sofrimento. Porque a gente está envolvido com o quê? Com sentimentos, com emoções, com desejos, com medos, com tudo aquilo que não presta. Então, o trabalho, a evolução, ela nos conduz na direção de uma transcendência de tudo isso. Se vocês forem analisar, todos os ensinamentos de todos os grandes mestres, eles pregam a mesma coisa. É o desapego e a renúncia. O que é renunciar? Principalmente renunciar a si mesmo. É perder o interesse por coisas que você coloca tanto interesse. É tirar a importância em coisas que você dá tanta importância. É querer resolver coisas que você tem que, não vou resolver mais nada, deixa isso para lá. Aceitar as coisas como são, deixar as coisas seguirem o seu fluxo. Entender que você não está no controle, que tem uma força maior controlando tudo. Que existe uma inteligência, uma ordem universal que cuida de cada um. Nenhuma ovelha vai se perder desse rebanho. Como dizia Jesus, no futuro seremos um só rebanho e um só pastor. Então não tem que se preocupar. Está tendo guerra, isso, aquilo. Será que Deus não está sabendo disso? Será que ele não tem controle dessas coisas? Será que quem recebe uma bomba dentro de casa, a família inteira morre, será que ele é vítima, né, de alguma injustiça da ira de Deus? Será que as coisas acontecem por acaso? Será que o acaso existe? E são vários questionamentos que a gente precisa estar fazendo o tempo todo. Porque senão a gente entra numa neura de lidar com essas informações de forma emocional. E quando você coloca emoção, você coloca sofrimento. Não tem jeito. Todo pensamento que você colocou alguma emoção, você está colocando sofrimento. Então a gente, mas tem pessoas que eu conheço que são muito frias. Essas são as mais evoluídas. Quanto mais fria for uma pessoa, mais evoluída ela é. Porque essas pessoas que se afetam com tudo, que se emocionam com tudo, eu tenho dó delas. São sofredores mesmo. São pessoas que não têm nenhum tipo de estrutura emocional para enfrentar nenhum tipo de evento na vida. Qualquer coisa para elas é um problema. Elas problematizam tudo. Elas transformam o mundo num problema, o outro num problema, o prefeito num problema, o presidente num problema, o diretor da escola num outro problema, o meu vizinho é um problema, a Sabesp é um problema. Onde você vai, você está colocando um problema. Só que quem está colocando o problema é você. Porque o problema está dentro de você. Você que é problemático. Os seus olhos é que são problemáticos, que olham para esse mundo e tem esse olhar. Agora, as pessoas mais evoluídas, não, é gratidão, aceitação, é entrega, é confiança, é humildade. Elas se relacionam com as informações externas, com as experiências, com o mundo de uma outra forma. Essas não sofrem, ou sofrem muito menos. Agora, quanto mais uma pessoa sofre, é pessoa que não tem gestão emocional. Então, gestão emocional, queridos, é indispensável para todos nós. E como é que eu vou gerir minhas emoções? Tirando a importância que a gente dá para um monte de coisa. Tirando o interesse que a gente coloca num monte de coisas. Tirando a expectativa que a gente cria. Porque o problema não está na expectativa. O problema está na decepção. A decepção é o sofrimento. Se não tivesse expectativa, não tinha decepção. Não tinha frustração.
Mas a gente coloca, sonha, a gente imagina, a gente está cheio de desejo, ansioso. É só sofrimento, gente, ansiedade. Isso é sofrimento, não é outra coisa. Deixa isso para lá. Aceito a vida do jeito que ela vier. O que Deus me colocar no meu dia, eu vou fazer o meu melhor. Estou aqui para isso, não sou eu que estou no comando. Mas isso é para poucos. Isso é para aqueles que estão um degrau acima. Para aqueles que não conseguiram atingir esse patamar aí, estão sofrendo. Eu sei que não tem ninguém assim. Aqui. Eu sei que todos vocês já estão lá em cima. Mas a maioria é essa. Tá certo?